Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso e eu quero dizer que é uma honra recebê-los aqui em mais um vídeo do nosso canal. E olha, senhoras e senhores, hoje é um dia super especial, porque hoje nós estamos iniciando uma nova série aqui no nosso canal. A série para falar para vocês sobre os REITs, os investimentos em imóveis nos Estados Unidos. Eu sei que vocês gostam sobre esse assunto, por isso que nós preparamos uma série especial para você, nosso cliente. Vamos lá então, mas antes da gente começar esse vídeo, você já é inscrito aqui do nosso canal? Ainda não é inscrito? Então se inscreva agora para você receber todas as informações e você poder acompanhar essa série falando sobre os REITs. Então vem comigo aqui para a tela, como escolher um REIT, escolhendo um REIT na prática, mesmo em um cenário desafiador. E por que você está falando, Rodolfo, que o cenário é um cenário desafiador? O que nós estamos considerando? O cenário desafiador que eu quero dizer para vocês é o cenário de taxa de juros alta. Pensa aqui comigo, taxa de juros alta, o que isso influencia para o mercado de renda variável? A renda fixa nos Estados Unidos hoje, ela está pagando algo em torno de 5,5% ao ano. É muita coisa isso, em dólar ainda, né? É muita coisa isso, senhoras e senhores. Comparado com os anos anteriores, comparado com o histórico dos Estados Unidos, então renda fixa está muito atrativo. E, obviamente, o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde os REITs estão inserindo, começa a ficar um cenário um pouco mais desafiador. E eu vou explicar tintim por tintim agora para vocês o que traz esse desafio, principalmente para os REITs de tijolos. Rodolfo, como assim os REITs de tijolos? Você lembra que nós temos três principais tipos de REITs, né? Os REITs de tijolos, que nós estamos falando sobre a parte de imóveis construídos mesmo, né? Imóveis físicos, imóveis comerciais, imóveis residenciais, enfim. Nós também temos os REITs que nós chamamos REITs de papel, que são os REITs voltados mais à parte de hipotecas, e nós temos os híbridos, que mistura o melhor dos mundos, ok? Então, em especial, né, para os REITs de tijolos, fica um pouco mais desafiador, mas vocês vão entender que mesmo em um cenário desafiador ainda existe muita oportunidade, ok? Vamos continuar aqui. Primeiro ponto que eu tenho para trazer para vocês: aumento do custo da dívida. Que dívida? Da dívida do próprio REIT, tá? Os REITs geralmente utilizam dívidas para financiar a aquisição e o desenvolvimento de propriedades. Eu expliquei para vocês anteriormente que geralmente os REITs eles trabalham alavancados. O que isso significa? Eles basicamente pegam dinheiro emprestado no banco, eles fazem dívidas de financiamento nos bancos para eles poderem investir em novos imóveis e também na reforma dos seus próprios imóveis. Por quê? Isso acaba fazendo valorizar ainda mais seus imóveis. Pensa em um prédio comercial. Agora pense em um prédio comercial todo detonado, certo? Agora pensa em um prédio comercial com a fachada toda bonita, toda pintadinha, as janelas todas insufilmadas, né, espelhadas, gera muito mais valor para aquele prédio comercial. Automaticamente, é muito mais fácil você cobrar um aluguel mais caro naquele prédio. Então é por isso que os REITs pegam dívidas de alavancagem, para melhorar os seus imóveis e também para comprar oportunidades. Existe um prédio comercial que o valor de mercado dele é R$1 milhão, R$1 milhão no caso, e aquele imóvel está sendo vendido por $700 mil. Então vale a pena você comprar aquele imóvel, você reforma ele, depois quando você for vender você consegue pegar um valor muito acima do que você pagou, mesmo depois dos seus investimentos. Isso é uma prática comum dos REITs. E com as taxas de juros mais altas, o custo para você pegar dinheiro emprestado no banco também acaba sendo maior, certo? Então com taxas de juros mais altas, o custo de financiamento aumenta, reduzindo o lucro líquido disponível para a distribuição de receita aos seus acionistas. Então por isso que eles podem ser prejudicados, ok? Outro item, refinanciamentos mais caros. Os REITs com dívidas vencendo podem enfrentar custos mais altos ao refinanciar essas dívidas. Por exemplo, olha, eu fiz um compromisso com o banco de pagar aquela dívida em um determinado período. Por conta de não estar abrindo novos imóveis comerciais, não conseguimos alugar aquele prédio comercial. Em contrapartida, eu tenho uma dívida assumida naquele prédio. Como é que eu vou pagar essa dívida se eu não conseguir alugar? Eu vou precisar fazer um refinanciamento dessa dívida. Quando você vai refinanciar com taxa de juros mais alta, isso daqui acaba impactando diretamente na rentabilidade, tá? Outro item, concorrência com títulos de renda fixa.
Lembra que eu falei para vocês anteriormente que geralmente quando a taxa de juros está elevada nos Estados Unidos, que é o que está acontecendo no cenário atual, a renda fixa norte-americana, ela começa a ficar muito competitiva. Por quê, Rodolfo? Porque hoje nós temos, historicamente falando, né, uma taxa de juros americana muito alta, em torno de 5,5%. Então imagina você emprestar o seu dinheiro para os Estados Unidos, para o governo norte-americano, você vai receber em dólar, algo em torno de 5,5% ao ano. Alguns investimentos em renda fixa podem ultrapassar inclusive até os 6% ao ano, praticamente com risco muito baixo, né? Qual que é a chance dos Estados Unidos não cumprir uma dívida que ele tem com você? Se for necessário, ele pode até imprimir dinheiro para te pagar essa dívida, mas dificilmente ele vai te dar calote. Então, quando você tem uma taxa de juros muito alta, a concorrência com títulos de renda fixa começa a atrapalhar um pouquinho os REITs, tá? Aí explicando aqui, então, quando as taxas de juros aumentam, os títulos de renda fixa, como os títulos do governo, tornam-se mais atraentes em comparação aos REITs, que são investimentos de maior risco. Isso pode levar uma redução na demanda por ações de REITs, ou seja, na procura por compras de REITs, pressionando os seus preços para baixo, tá? Daqui a pouquinho eu comento sobre isso, deixa para o final que vai ser mais legal. Menor apetite por risco. O que eu estou falando do apetite ao risco, senhoras e senhores? Investidores podem preferir alocar capital em investimentos mais seguros. Por quê? Porque o dinheiro está mais caro. Então, quando você toma risco e o dinheiro está muito caro pegar emprestado, se você perder aquele dinheiro, como é que você vai pegar dinheiro emprestado para trabalhar de novo aquela grana? Fica um pouco mais complicado, né? Então, os investidores buscam investimentos mais seguros, como títulos de renda fixa em vez dos REITs, que podem ser mais voláteis, né? Podem trabalhar aí com movimentações de preços mais amplas dentro do mercado. Impacto nos preços dos imóveis. Então, não é somente para as ações dos REITs que a gente vai olhar, para a cota dos REITs que a gente vai olhar, a gente também precisa olhar para o preço dos imóveis em geral. Afinal, os REITs são investimentos em imóveis, né? Taxas de juros mais altas podem levar uma desaceleração no mercado imobiliário, ou seja, uma menor procura por pessoas querendo trocar de casa ou querendo alugar uma casa maior, mais cara, certo? Ou querendo comprar um novo imóvel, inclusive não somente para a parte de moradia, mas também na parte comercial, resultando em menores valores de propriedades e, consequentemente, menor valor patrimonial para os REITs, ok? Aqui ficou muito bem explicado. E aqui, pressão sobre os dividendos. Tudo isso, galera, tudo isso pode impactar diretamente nos resultados dos REITs, certo? E nós sabemos que 90% dos lucros dos REITs são distribuídos como dividendo aos seus acionistas. Só que pensa comigo, se os lucros estão sendo prejudicados, automaticamente a distribuição desses lucros, os dividendos, também vão ser prejudicados, tá? O aumento dos custos financeiros pode reduzir a capacidade dos REITs de pagar dividendos elevados. Investidores que procuram rendimentos consistentes podem ver os dividendos reduzindo. Então, as pessoas e os investidores que estão procurando ali a renda, a famosa, né, renda passiva, todo mês pingando ali na sua conta, pode acabar sofrendo um pouquinho. Bom, galera, de forma resumida, o que eu quero dizer com essas informações para vocês? Vocês estão vendo que o cenário que nós estamos vivendo é um cenário desafiador, certo? Isso pode pressionar o preço dos REITs um pouquinho mais para baixo. Só que são nesses cenários que nós temos oportunidades. Do que, Rodolfo? De comprar bons ativos por preços mais baratos, tá? E é sobre isso que a gente vai falar no segundo episódio dessa série. Os REITs não é somente dividendos. Os REITs não são somente o valor de renda passiva que você recebe. Você também consegue lucrar na valorização das cotas das ações dos REITs. Então pensa, você comprar um REIT que está bastante descontado por um preço excelente, pensando a longo prazo. Daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, a valorização desse REIT pode surpreender dentro da sua carteira. E é isso que eu vou mostrar para vocês, essas oportunidades nos próximos episódios. Combinado? Vou esperar você então. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, forte abraço.